Olá pessoal, tudo bem? Meu aluno, minha aluna, também você que não é meu aluno, mas não é minha aluna, tá? Mas é muito bem recebido aqui no meu canal Ademir, Condutor do Bem, e como eu sempre peço, né, são vídeos gratuitos, então vocês podem ajudar a gente, se gostando, é claro, se inscrevendo, fazendo os comentários. Aliás, quero agradecer bastante as pessoas que têm comentado os vídeos, né? Tem sido muito legal isso, tá bem? Então hoje vamos continuar aí com a série dos 4 vídeos que nós vamos falar sobre infrações e penalidades, tá? Muito importante a sequência, então você que não assistiu o vídeo número 1, que é a introdução, tá? Dá uma olhadinha lá primeiro e depois você assiste esse aqui, o 2, que nós vamos falar sobre as penalidades. O vídeo 3, nós vamos falar sobre as medidas administrativas, né? E encerrando, vamos falar sobre o processo administrativo e os crimes de trânsito. Então serão 4 vídeos, acompanhe aí. Este aqui eu tenho certeza que vai ficar muito longo, tá certo? Porque o assunto é bem grande, mas assista até o final. Depois tem alguns exercícios, algumas perguntas lá pra gente já ter noção de como que isso vai cair na prova. Então fica comigo aí, daqui a pouquinho eu volto. Um abraço. Então, pessoal, vamos lá falar sobre as penalidades que está sujeito o condutor infrator, ok? Então, as penalidades, né, que está no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, anota isso aí, tá bem, amigo, né? Então, nós estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. Cai na prova, professor? Cai na prova, e eles costumam colocar CTB e CBT para confundir vocês, então não se deixe enganar. É Código de Trânsito Brasileiro, NEI 9.503, de 23 de setembro de 97. E hoje nós vamos falar sobre o artigo 256, mas eu já quero tranquilizar você que em prova não cai isso. Ah, esse artigo fala disso, fala daquilo, não tem esse problema. Eu só coloco aqui porque eu uso nos meus vídeos sempre frases bem sucintas, uma palavra-chave, e às vezes, né, o aluno, né, ou quem estiver vendo o vídeo quer ler o artigo na íntegra para saber mais detalhes, então fica à vontade, tá certo? É só procurar lá no Google CTB e procurar o artigo que você vai ter, né, na íntegra toda a definição. Aqui eu sou mais objetivo e uso aquelas palavras que são mais recorrentes em prova para te ajudar, tá bem? Então vamos aí falar das penalidades, né? Bom, são 7 e uma foi revogada, então agora são 6, mas nós vamos falar dela assim mesmo, tá bem? Porque cai alguma coisa ainda sobre ela nas provas, né? Então, das 7 penalidades, é importante que você saiba elencar as 7 penalidades para que você tenha uma espinha dorsal para fazer o estudo desse capítulo, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou colocar de uma maneira aqui que vai ajudar você a guardar as 7 penalidades, ok? Então, vamos começar por aquela que todo mundo conhece. Qual é a penalidade que todo mundo conhece? Multa. Todo mundo já viu alguém, conhece alguém que pagou uma multa, né? Agora, será que todo mundo que comete uma infração merece pagar uma multa? Não. Não. Há casos que nós veremos aí durante esse vídeo que a multa poderá ser transformada em uma advertência por escrito. Cuidado, advertência por escrito. Quando cai na prova advertência oral, pode correr, pode cortar longe disso aí, porque não existe advertência oral. A advertência por escrito ficará registrado no seu prontuário, né? Mais pesado que a multa, né? Então, quem passou no sinal vermelho vai receber uma multa. Quem dirige alcoolizado, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque além da multa, ele vai ter também a suspensão do seu direito de dirigir, né? E se ele reincidir nessa infração no período de um ano, a penalidade será mais pesada, ele vai sofrer uma cassação, exatamente, a cassação da sua CNH. E existe a cassação também daquele documento que vocês estão adquirindo agora, que não é a CNH. Vocês estão agora buscando a PPD, então existe a cassação da PPD, tá bem? Então nós já temos aqui 5, bem fácil para guardar, não é? Aquela que todo mundo, se tivesse que escolher uma penalidade, escolher que é a advertência por escrito. Depois, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação da CNH e a cassação da PPD. Então, temos mais 2 aí para falar e é automático. Todo mundo que tem a suspensão, isso é automático, gente. Não existe uma pessoa suspensa que volta a dirigir sem fazer um curso de reciclagem, aquele curso de 30 horas aula, ou tem modalidade online, são 5 módulos, né? E a pessoa depois do curso faz uma prova que nem vocês vão fazer agora, ok? E a 7ª penalidade, que
foi revogada pela Lei 13.281, que é a apreensão do veículo. Então, hoje não existe mais a apreensão do veículo, ela ainda aparece em alguns artigos no Código, então a gente menciona ela aqui, mas na prática não existe. Por quê? Uma penalidade, seja ela qual for, demanda um processo administrativo para que o infrator exerça o seu direito, né, de defesa. Então, isso torna essa penalidade praticamente inviável, né? Porque vai apreender um veículo depois de passar no processo administrativo, e tem também a questão da responsabilidade, o Estado fica responsável pelo seu veículo. Então, essa infração aí, ela já está fora de moda, mas ela ainda perturba a gente nas provas. Então, agora vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, advertência por escrito, que o artigo 267 não precisa guardar isso, fica tranquilo, eu só coloquei aqui que de repente você quer consultar o código e ler mais sobre advertência por escrito, fique à vontade, tá bem? Então, advertência por escrito, quando isso acontece? Bom, toda infração, toda, seja ela qual for, tá? Já é relacionada com uma multa. Nenhuma infração se relaciona com advertência por escrito. O que acontece é uma transformação, né? Então, quando o condutor comete uma infração de natureza leve ou média, grave, gravíssima não, tá? Leve ou média, e ele não tiver cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, aquele condutor exemplar, né? Sem nenhuma infração nos últimos 12 meses, ele vai pedir a transformação dessa multa em advertência por escrito, tá? Fica registrado no pontuário dele, mas ele não vai pagar nada e não serão computados aqueles pontos, infração leve, 3, aquela história dos pontos, ok? Então, sabendo isso aí sobre advertência por escrito, você já está preparado. Então, vamos para a próxima, que é a multa. Muita coisa tem que saber sobre a multa. Primeiro, a multa ela pode ser multiplicada, exatamente. Então, existe o fator multiplicador, né? Então, quem dirige um veículo diferente da sua categoria, a multa será multiplicada por 2, se ele não tem habilitação por 3, se ele faz uma ultrapassagem de linha contínua por 5, e assim sucessivamente. Eu aconselho você, amigo, minha amiga, né, dá uma olhadinha lá, destaca naquele livro que você tem da sua autoescola, né, são ali 16 infrações que tem esse fator multiplicador. Dá uma olhada, porque senão você começa a colocar fator multiplicador em tudo que você acha que é muito perigoso, tá certo? Tá? Depois nós falaremos mais sobre isso, né? Outra coisa, quem paga a multa até o vencimento tem um desconto de 20%. Agora, toma cuidado que nem sempre o Detran pergunta sobre o desconto. Às vezes ele pergunta, bom, se quem pagar a multa até o vencimento pagará 80%, né? Se você tem um desconto de 20%, você pagará 80%. Fica atento como que o Detran está te perguntando, se é o desconto ou se é o pagamento, tá? E agora temos uma novidade, né, a partir de abril aí, que se você optar pelo sistema de notificação eletrônica, né, receber a notificação no seu celular e ainda você reconhecer o cometimento da infração, você abrir mão de defesa, você sabe que cometeu a infração mesmo, que não há defesa para aquilo, então para não ficar protelando, né, e congestionando o Detran de tantos processos, tá certo? Então, se você já abre mão do processo, esse desconto pode ir para 40%. Olha, um excelente desconto, né? Então, você já tinha 20% por pagar até o vencimento. E agora, se você optar em abrir mão da sua defesa e a notificação eletrônica, você tem um desconto de 40%. Ou seja, né, em números redondos aqui, uma infração gravíssima, que é 295, você vai ter quase R$60 de desconto, né? Isso tá certo? Não, 60 não, 60 não, né? Então você vai ter aí 120 de desconto praticamente, vai pagar R$180, tá certo? Né? E ainda sobre multa, né? 5%, guarda bem esse percentual, 5% dos valores arrecadados com multa serão destinados ao Fundo para Segurança e Educação do Trânsito, FUNSET, ok? Então, guarda esse número e não confunda com o DPVAT. O DPVAT são 10%, então o FUNSET, que é retirado, né, o percentual retirado das multas, 5%, e o valor, o percentual do DPVAT, 10%, não confunda os dois, ok? A próxima... penalidade, a suspensão do direito de dirigir. Amigo, aqui você vai ter um trabalhão, tá? Porque são vários prazos, né? Nós temos um prazo para quem comete uma infração isolada, né? Então, esse prazo, ele pode variar de 2 a 8 meses e se a pessoa reincidir dentro de um ano, esse prazo pode ser ampliado para 8 a 18, exceto aquelas infrações, por exemplo, dirigir alcoolizado, já tem um prazo fixo que é de 12 meses. Então, existem algumas infrações que já tem um prazo fixo, né? E algumas existe essa variável aqui que será aplicada de acordo com a situação, ok? E temos aquela suspensão que é devido aos pontos, né? E agora, com a nova legislação, a
passou para 40 pontos, mas não faça muita festa não, porque 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima. Se tiver uma infração gravíssima, o limite é de 30 pontos, e se tiver duas infrações gravíssimas, o limite é de 20 pontos, então cuidado com isso, tá bem? Bom, nesse caso da pontuação, aí o prazo vai de 6 a 12 meses na primeira vez e, se for reincidente, de 8 a 24. Então, olha, bem complicadinho isso, né? Então, olha com atenção aí, existem os dois prazos, primário e reincidente, e as duas situações, aquele para quem comete uma infração isolada e aquele para quem atinge essa pontuação, tá? E aqui ainda na suspensão nós temos uma situação, né, delicada, tá certo? Porque vamos imaginar, né? O João tem uma carteira de motorista que ele usa um veículo para ir trabalhar, para ir passear, tá certo? E existe o José que tem uma situação diferente, ele usa a sua carteira para trabalhar, ou seja, ele exerce uma atividade remunerada. Então, o código foi sensível a essas pessoas, porque se você suspende, né, uma pessoa que usa só o seu veículo como meio de transporte, no período que ele estiver suspenso, ele anda de Uber, de carona, de ônibus, metrô, bicicleta, a pé. Agora, uma pessoa que trabalha, depende da sua carteira, então o código deu uma abertura para essa pessoa, ou seja, quando ela atingir 30 pontos, né, ela já está perto de atingir os 40, né, então ela já faz um curso preventivo onde essa pontuação dela será zerada, tá certo? Então ela não corre, ela fazendo esse curso, ela zera os pontos e não corre isso de ser suspensa e ficar sem o seu ganha-pão, tá certo? Então foi uma medida interessante isso aí, eu particularmente achei bacana, porque é uma pessoa que trabalha no trânsito, ele fica mais exposto, tá certo que existe, tem que ter uma cobrança maior também, mas tem que ter uma tolerância, já que ele depende disso para sobreviver, ok? Bom, e quando é que uma pessoa pode ter o seu direito de dirigir suspenso? Então, temos aqui as situações, né? Ele pode ser suspenso se ele for apanhado dirigindo embriagado, do artigo 165, se você quiser ler o artigo na íntegra, fique à vontade, tá certo? Para você saber mais detalhes, mas para a prova, isso aqui é suficiente. Ah, tá, eu estou embriagado, então eu vou me recusar a fazer o teste de alcoolemia. Não adianta, amigo, né? Se você recusar, é praticamente uma confissão e você será suspenso da mesma forma e pagará uma multa gravíssima vezes 10, tá certo? Além do papelão de ficar lá negando, ok? Bom, dirigir ameaçando pedestres também dá suspensão do direito de dirigir. Vou colocar aqui as situações, depois você dá uma lida boa, guarda, tá bem? Né? Aqui, nessa página, é aquele comportamento torto, tá certo? A gente compra um veículo para locomoção, não é para ficar exibindo, competindo, nada disso. Então, tudo isso aqui é bem parecido um com o outro. Disputar a corrida por espírito de emulação, promover ou participar de competições esportivas automobilísticas em via pública, né? Utilizar os veículos para exibir manobras, para com isso, né? A via pública não é circo para ficar exibindo manobras, tá certo? Então tudo isso aí é penalizado com suspensão do direito de dirigir, ok? Também em acidente com vítima, nós temos um procedimento, nós temos que sinalizar o local para evitar acidentes em cadeia, providenciar o socorro da vítima, né? Se identificar ao policial. Então, se eu deixar de fazer isso aí, eu posso ter a suspensão e além disso, uma multa gravíssima vezes 5. Também cuidado com excesso de velocidade, como eu disse num vídeo anterior aí, né? Dirigir com excesso de velocidade com mais de 50% dá suspensão do direito de dirigir, né? E é uma multa pesadíssima, multiplicada por 3. Então, cuidado aí, aquela continha rápida, lembra? Ó, se é 80, ou 50% de 80, 40, 80 com 40, 120. Pronto, passou de 120, tem suspensão do direito de dirigir, ok? Bom, ainda transpor sem autorização o bloqueio viário policial, lógico, né, amigo? Se o guarda mandou parar, a gente tem que parar e ir lá, dar atenção para ele e mostrar a documentação, o veículo, né? A gente está tudo certinho. Para quê? Ficar transpondo o bloqueio, isso é infração gravíssima, penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir e a remoção do veículo e o recolhimento da CNH. Ultrapassar o veículo, por favor, essa aqui não tem nem base, né? Ultrapassar veículo, né, quando existe dois veículos em direções contrárias, né, na iminência de cruzar um pelo outro. Então, essa infração aqui é pesadíssima, vezes 10, 2.934,
se repetir dentro de um ano, dobra, vai ser vezes 20 e é a única, tá? Agora, anota isso aí. É a única infração relacionada à ultrapassagem que vai dar suspensão do direito de dirigir. Nem a outra na faixa contínua vai dar suspensão. Dá multa pesadinha lá, vezes 5, mas não dá suspensão. É essa aqui. Então, tá? Quando você estiver ultrapassando e vem um veículo de frente, não volta para sua mão e fica quietinho lá, aguarda um instante seguro, não coloque a sua vida nem a dos outros em perigo, tá certo? Ultrapassagem é coisa séria, né? Medida administrativa, recolhimento da CNH. Farei um vídeo, né, o próximo, só sobre medidas administrativas, né? A gente confunde muito isso, penalidade com medida, e o Detran adora a confusão que a gente faz com isso, então, tá? Eu tô colocando aqui, mas haverá um vídeo especial sobre as medidas administrativas para que ninguém faça confusão com penalidades, ok? Usar o veículo para interromper e restringir. Bom, nós vivemos num país democrático, nós podemos protestar, né? É direito nosso, mas não podemos utilizar, né? Interromper o trânsito, porque se nós temos o direito de protestar, outras pessoas têm o direito de ir e vir, ok? Então isso aqui é pesadíssimo, hein? Multa multiplicada por 20, gravíssima, multiplicada por 20, se reincidir, 40, tá? E quem teve a brilhante ideia de fazer, quem organizou o movimento, 60, quase 18 mil reais, né? E em todos os casos aí, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, tá vendo? Essa aqui já é um prazo fixo, não tem que negócio de 2 a 8, 8 a 18, esse aqui é um prazo fixo. Então existem algumas infrações que são especiais, né? Medida administrativa de remoção do veículo, tá bem? Tô louco para fazer esse vídeo para você, que o pessoal faz muita confusão, arruma uma salada com retenção, remoção, tá bom? Não perca aí o vídeo número 3 dessa série, tá bem? Bom, ainda temos a situação dos motociclistas. Cuidado, hein, gente? Ó, pilotar sem capacete, transportando menores de 10, antigamente eram 7 anos, agora são 10 anos, né? E utilizar o veículo para fazer essas manobras e empinar a moto. A moto já tem 2 rodas só, o cara quer andar em uma. Nossa, que louco, hein? Então isso aqui dá suspensão de direito de dirigir. Cuidado com aquela história de sem viseira, viseira aberta, farol apagado. Não dá mais suspensão de dirigir e nem é gravíssimo. Aquilo caiu para média, tá bem? Então o que dá a suspensão e é gravíssimo é pilotar sem o capacete, né? Transportar menores de 10 anos e ficar empinando a moto aí, que bobagem, né? Sem briga com os motociclistas, hein? Mas que é bobagem. Suspensão do direito de dirigir ainda para os condutores da categoria C, D e E, que essas pessoas têm que fazer o exame toxicológico, né? E se for positivo, haverá suspensão por 3 meses, tá bem? Bom, agora nós vamos para a cassação da CNH. Então, tá vendo aí? Começamos com advertência, multa, suspensão e agora a cassação, viu? Foi na ordem certinha de peso, tá bem? Quando é que um condutor terá a sua CNH cassada? Bom, no período que ele está suspenso, não pode dirigir. Se ele dirigir, ele vai ter a carteira cassada. Facinho de guardar, né? Então, vamos concentrar nisso aí, tá bem? Dirigir no período que ele está suspenso e se ele reincidir nessas infrações que eu vou colocar aqui para vocês abaixo, tá certo? Que são crimes de trânsito também. Então, dirigir embriagado não é a primeira vez, tá bem? Na primeira vez ele será suspenso, mas na segunda vez terá sua carteira cassada. Mesma coisa se disputar corrida por espírito de emulação, utilizar o veículo para exibir as manobras perigosas, entregar a direção à pessoa não habilitada, que falta de juízo, né? Entregar a direção à pessoa habilitada, a gente já fica com a pulga atrás da orelha, e entregar para a pessoa não habilitada já é loucura, né? Dirigir um veículo incompatível com a nossa CNH. Toma cuidado que em todos os casos aí, na primeira vez está a suspensão, tá? E essa dirigir o veículo com a CNH incompatível, na primeira vez não dá suspensão, embora na segunda vez, na reincidência, haja a cassação. Cuidado, o Detran adora a confusão que a gente vai fazer com isso, tá? Então guarda bem. As demais, na primeira vez, suspensão. Na segunda, cassação, exceto dirigir CNH incompatível. Não há suspensão nesse caso. E a cassação na reincidência, ok? Também condenado judicialmente, né? Se ele for condenado por um delito, né? Um crime de trânsito, tá bem? E se houver irregularidade na expedição da sua CNH, né, amiga? Aquela história de facilitação, sei lá, qualquer coisa anormal ali, a sua carteira pode ser cassada. Agora, o que foi cassado é a nossa CNH.
porque o nosso direito ele pode ser apenas suspenso. Então, nós não perdemos o nosso direito de dirigir, mas tivemos a nossa CNH cassada. Então, nós podemos tirar outra? Sim, mas vamos ter que aguardar 2 anos. Então, anota bem isso aí, tá? Que de tudo isso que eu falei sobre a cassação, isso é o que mais cai. Então, um condutor que tem a carteira, a sua CNH cassada, ele poderá se reabilitar novamente? Sim, após 2 anos, bem? Bom, existe também a cassação da permissão para dirigir, que é esse documento que vocês vão tirar agora, tá certo? Ela acontece de uma maneira bem mais simples, né? Se você passou no sinal vermelho e cometeu infração gravíssima, está arriscado a ter a sua PPT cassada. Se você cometer uma infração grave, você deu uma carona para o seu amigo, mas o seu amigo sentou atrás de você e não colocou o cinto, aí você perdeu sua carteira. Olha que triste, né? Fiz um vídeo também sobre isso aí, tá certo? Eu acho muito rigoroso, isso aqui é a minha opinião. Se você acha, né, que tá certinho, então tudo bem, respeito a sua opinião, tá? Mas eu acho isso aqui muito pesado, né? Você perder a sua permissão assim tão fácil, né? E também se você... Olha só, isso aqui acontece, tá, gente? Desculpa aí, né? Já recebendo mensagem aqui do povo, tá? Então, se você cometer 2 infrações médias, meu Deus, perderam a permissão por causa de infração média, né? Uma nem multa porque você pode pedir para transformar em advertência, você comete 2, você tem cassação de sua permissão. Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz lá sobre isso, tá certo? E se você concordar comigo, compartilha, vamos ver se a gente consegue mudar isso, né? Você luta para conseguir a sua permissão, depois deu carona pro amigo, o amigo esqueceu de colocar o cinto, tudo bem, você pagar uma multa, tomar uma bronca, tá certo? Mas perder a sua PPD suada como foi, né? Vamos ver se a gente consegue mudar isso, né? Agora, aqui tem um detalhe, tá? A CNH não confunda as coisas, a CNH o condutor tem que aguardar 2 anos, aqui não, aqui... Foi bem mais simples, né? Foi um motivo bem mais tranquilo que em relação aos motivos da cassação da CNH, tá bem, gente? Né? Então, ele pode reiniciar o processo imediatamente, ok? Bom, também existe o curso de reciclagem, quando é que uma pessoa vai ter que voltar para a autoescola, fazer 30 aulas de novo, ou então fazer o curso online e fazer prova no Detran. Se ele for um infrator, quanto mais, aquela pessoa que fica cometendo infração sempre, quanto mais significa repetição, né? Então ele está sistematicamente cometendo infrações. Bom, esse é o clássico. Todo condutor que é suspenso automaticamente tem que fazer curso de reciclagem quando ele se envolver em acidente de natureza grave, para o qual ele tenha contribuído, né? Ele foi a vítima, ele foi o causador, por isso que ele tem que fazer o curso de reciclagem. Também condenado por delito de trânsito, e aqui o código deixa um leque bem aberto, né? Coloca em risco a segurança do trânsito, né? Estranho. Deixou um leque bem aberto aqui, então mantenha aí uma direção, né, segura, né, direção tranquila para não correr esse risco. Bom, temos ainda a apreensão do veículo, que nós vamos falar aqui, mas já dizendo que isso já acabou. Foi revogado pela Lei 13.281 de 16, tá certo? Mas existe a remoção, então quando, por exemplo, um problema não puder ser sanado no local, o seu veículo será removido. Nós vamos falar sobre isso, né, nas medidas administrativas, tá? E sendo o seu veículo removido, você terá um prazo para reclamar esse veículo, quitar todos os débitos e fazer a retirada do seu veículo, né? E esse prazo, né, será de 60 dias. Caso contrário, seu veículo será levado a leilão público. Então, guarda esse prazo aí, tá certo? Geralmente, tá, pessoal? O prazo é de 30 dias para tudo. Quando você tiver dúvida no prazo, coloca 30, porque 90% dos prazos ou mais é 30 dias, tá certo? Isso aqui é uma exceção. Então, o veículo que foi removido e não foi reclamado em 60 dias, poderá ser levado a leilão público, é um prazo diferente, né? A maioria é 30, se tiver na dúvida lá, põe 30, nos demais, nesse aqui não. E agora vamos fazer os nossos exercícios de revisão, sempre fazendo os nossos agradecimentos, né? A Cida e a Viviane, da editora Educa Trânsito, e meu amigo, o Gustavo, da editora MG Trans, que fornecem simulados maravilhosos para a gente, simulados que têm ajudado a gente a passar tanta gente, né, lá no Detran, tá certo? Então aqui tem 10 questões, vou colocar a questão e dar um tempo para você responder. Aliás, o tempo não, você vai dar um pause aí, né, que eu não vou ficar esperando toda a vida aqui, senão o vídeo fica longo demais. Então, no caso da cassação, o condutor poderá se reabilitar? Qual o procedimento necessário à sua reabilitação? Dá um pause. Pronto, você voltou após 2 anos e deverá o condutor se submeter a
todos os exames da mesma forma que a primeira habilitação, ok? Pergunta número 2. É penalidade que a autoridade pode transformar em advertência por escrito, não sendo o infrator reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Isso aqui mudou, hein, gente? Não é na mesma mais não, tá certo? Isso aqui é um formato antigo, né? Pode ser que esteja dessa forma, mas qualquer infração nos últimos 12 meses já impede, né, essa transformação, ok? Qualquer uma, não tem que ser a mesma não, tá? Tem que ser aquele condutor exemplar, nenhuma infração nos últimos 12 meses. Deu um pause aí. Pronto, voltou? Então, multa desde que seja de natureza leve ou média. A terceira, a cassação da habilitação ocorrerá quando o condutor cometer a seguinte infração. Dá um pause. Pronto, agora que você já analisou uma por uma, olha, eu quero fazer um comentário, né? Disputar a corrida por estimulação estando suspenso. Claro, é evidente que ele vai ter a cassação da sua CNH, mas nem precisa tanto. Basta ele estar dirigindo no período que ele está suspenso, ok? Tá? Independente dele estar cometendo outra infração, porque se ele está suspenso já é uma infração. E o fato dele estar dirigindo suspenso já é motivo suficiente para ocorrer a cassação da sua habilitação, tá bem? Nem precisa estar disputando corrida, nada disso. Tá bem? 4. Assinala a alternativa que completa a questão. A suspensão de direito de dirigir será aplicada sempre que o condutor atingir. Cuidado, hein? É atingir, não é passar, tá? Não é passar. Então, dá um pause. Pronto. Quando? 40 pontos. Então, atingir. Não tem que fazer 41. Não tem que passar dos 40. É atingir os 40. Agora, lembrando daquela história, né, gente? 40 se não tiver infração gravíssima. 30 se tiver uma infração gravíssima e 20 se tiver duas infrações gravíssimas. Cuidado aí que agora tem essa ressalva, ok? Questão número 5. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do seu vencimento expressa na notificação. Deu pause, voltou com a resposta certa. Tenho certeza que você marcou a letra de 80% e vai aqui aquele outro comentário, né? Desconto de 20% se você optar pelo sistema de notificação eletrônica e abrir mão, né, da defesa, porque você já sabe que cometeu a infração mesmo, para que ficar protelando, né? Então você tem um desconto de 40%, né? Caiu uma infração gravíssima, tem um desconto aí de quase R$120. Muito bacana isso aí, mas bacana mesmo é não cometer infração, né, gente? Agora, se cometer um deslize aí, pelo menos você tem essa oportunidade aí de dar uma aliviada no seu bolso, mas o bom mesmo é não cometer, e é possível, hein? É possível não cometer infrações, tá certo? A infração é uma opção nossa. 6. A frequência obrigatória de curso de reciclagem ocorrerá se o condutor... Dá um pause. Pronto, voltou. Bom, se você ficou com dúvida, né, você vai na letra D de Deus me ajude. Eu tenho certeza que você não ficou com dúvida, você não precisou dessa dica, né, essa dicasinha boba, mas funciona às vezes. Então, tenho certeza que você marcou a letra D, todas as respostas acima, ok? 7. A cassação da CNH é um procedimento que... Dá um pause. Pronto, voltou. Marcou a letra D, deve ser adotada apenas pela autoridade de trânsito. Olha, gente, a letra A, o agente da autoridade de trânsito. A letra C, o agente... Não, para com isso, né? A penalidade sempre será aplicada por uma autoridade de trânsito. O agente, né? Ele normalmente aplica as medidas administrativas, tá? Então, existe a diferença da autoridade para o agente da autoridade, ok? Então, lá nas medidas administrativas, né, a gente vai esclarecer mais isso aí para vocês, tá bem? Tá? Mas então qualquer penalidade ela será aplicada pela autoridade de trânsito, ok? Bom, um condutor em 1º de fevereiro de 2002 foi surpreendido numa blitz com a CNH diferente que estava conduzindo. Então, nessa situação, ele teve multa gravíssima multiplicada por 2, tá? E só haverá a retenção do veículo dele até a apresentação de alguém, né, de um condutor habilitado e o recolhimento. Mas só que se ele cometer a mesma infração 5/2, tá, será aplicada. Então, pense, dá um pause, o tempo que você precisar. Pronto.
certo. Agora que você voltou, olha, esse tipo de questão geralmente confunde muito as pessoas. Então faça como eu fiz aí, coloquei de vermelho as datas, porque você tem que olhar entre a primeira e a segunda infração se tem mais de um ano, porque se não tiver um ano, ele é reincidente, tá? O Detran é bonzinho, o código é bonzinho, o Detran cumpre o que está no código, né? Então o código é bonzinho, depois de um ano ele esquece tudo. Então depois de um ano você volta à condição de primária, é como se o código esquecesse tudo que você fez há mais de 12 meses, tá certo? Então como você foi apanhado dia 1º de fevereiro de 2002 e 5/2 já se passou um ano, tá certo? Tem mais de 365 dias. Então você volta à condição de primário. Então você vai ter uma multa, vai ter a retenção do veículo até a apresentação de um condutor de habilidade e a sua carteira será recolhida. Vai ser recolhida não significa suspensão, tá, gente? Suspensão tem um prazo determinado. Recolhida não, recolhida vai lá para a delegacia. Aí você calça a cara e vai lá pegar a sua carteira. Recolhimento é só isso, né? Agora, suspensão não, a sua carteira vai ficar recolhida, mas por um prazo determinado, né? Então, vamos ver isso aí com bastante clareza nos próximos vídeos aí, ok? 9. Advertência por escrito. Advertência por escrito, frequência obrigatória em curso de declaração consideradas. Dá um pause. Pronto, são consideradas penalidades. Tá vendo como o Detran gosta de confundir a gente com essa história de medida administrativa, tá? Então não perca o próximo vídeo aí pra gente esclarecer isso. E para encerrar o nosso vídeo, após quantos dias os veículos apreendidos, que não existe mais, ou removidos e não reclamados, serão levados a leilão público. Então dá um pause. Pronto, já sei que voltou com a resposta certinha debaixo do braço, porque você ficou atento ao vídeo, não perdeu nada, 60 dias e... sei lá, se tem algum professor aí de legislação vendo meu vídeo, então fazendo um comentário aqui antes que ele venha me corrigir, tá certo? Então a apreensão do veículo, a gente fala sobre ela aqui, porque consta, né? É aquela história toda, vou repetir isso, né? Então foi revogado com a lei 3.280. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Estou torcendo, né, para todo mundo aí conseguir a sua habilitação. Qualquer dúvida, faça um comentário lá, entre em contato, ok? Tá bem? Não leve dúvidas para a sua prova, tá? Pergunte ao seu professor, pergunta aqui, tá bem? Não leve, tire as suas dúvidas, tá bem? Então um grande abraço aí e, como pedi no início, tá? Se você gostou, se inscreva, faça comentários, curta aqui, como eu disse, esses são vídeos gratuitos, né? E o que move a gente aqui, o que valoriza os vídeos são esses comentários que vocês fazem, tá bem? Então já agradeço de antemão a quem comentar e a quem curtir, quem se inscrever. Um grande abraço aí do professor Ademir, condutor do bem, tá? Um abraço para todos.